Olá, meu nome é Rafaela Zinkovics, eu sou graduanda em História pela Universidade Federal do Paraná e vou apresentar o trabalho intitulado Uma Ética Ciborgue de Transformação Feminista, Autonomismos e Políticas de Corporalidade a partir das militâncias por aborto seguro na Argentina, de 1988 a 2014, que é a partir de um projeto de iniciação científica financiado pelo Tesouro Nacional e orientado pela professora Priscila Piacentini Vieira, do Departamento de História, também da UFPR. Essa comunicação é um desdobramento, então, da pesquisa de iniciação científica intitulada Em Defesa de uma Autonomia Feminista Corporificada, a Constituição da Comissão pelo Direito ao Aborto e de seu projeto de lutas por legalização a partir do Boletim Nuevos Aportes, publicado na Argentina entre 1988 e 2008, que foi pensada tendo em vista a grande força mobilizatória no contexto latino-americano da campanha nacional pelo aborto legal, seguro e gratuito, principalmente no período de 2017 a 2020, sendo a campanha um órgão que sucedeu essa organização inicial, que seria justamente a Comissão pelo Direito ao Aborto. A comunicação, em específico, foi construída com base na identificação de que, nas edições desse boletim analisado, se viu uma radicalização das militâncias feministas que estavam sendo empreendidas, e que iam cada vez mais na direção de um aumento das oposições ao Estado, e, simultaneamente, na afirmação de feminismos comprometidos com a promoção do aborto seguro, em superação de algumas pautas mais moderadas, como a do simples acesso à contracepção, ou ainda da demanda exclusiva por aborto legal, que dependeria, então, dessa aprovação externa do Estado para a realização. Buscando observar quais as possíveis transformações empreendidas no sentido de modificação dos modos de organização social, das formas de existência, tendo em vista a normatividade de gênero e sexualidade, e também as transformações para o campo das militâncias políticas, foram selecionadas como fontes de análise não só o boletim, que no período da sua circulação esteve dividido em 16 volumes, mas também algumas documentações de grupos que dialogaram com a comissão durante o seu período de existência e que assumiram posturas semelhantes às delas, também no sentido de promoção de autonomismos. Assim, eu utilizei manifestos, fotografias e publicações online extraídas dos blogs de dois coletivos, o coletivo La Revuelta, da região patagônica argentina, portanto mais ao sul, e também do grupo Las Histéricas, Las Mufas e Las Outras, da região de Córdoba. O limite tendo como recorte temporal o ano de 2014, foi estabelecido, tendo em vista que um dos grupos, o Las Histéricas, Las Mufas e Las Outras, cessa suas atividades nesse momento, e além disso, que a partir de 2015, todas essas militâncias por aborto seguro vão se reconfigurar por influência das atuações do então recém-formado Grupo Ni Una Menos. A análise dessas fontes teve por base alguns apontamentos teórico-metodológicos. Então, em primeiro lugar, se destacam as formulações da Sônia Menezes e da Regina Neto no campo da história do tempo presente, e que aí mobilizam toda essa área, apontando para a importância de um questionamento historicizado das questões da contemporaneidade. Além disso, a parte de análise documental foi feita tendo em vista algumas indicações da Regina Crespo, que coloca a importância de se trabalhar com as fontes periódicas, tomando em conta sua materialidade, e essa materialidade sendo analisada, então, à vista das redes de produção e circulação que envolvem os conteúdos dos periódicos. Além disso, também foi utilizado o texto Tecnologias, Infraestruturas e Redes Feministas, Potências no Processo de Ruptura com o Legado Colonial e Androcêntrico, que analisa algumas estratégias de grupos do chamado feminismo virtual, cyberfeminismo, e que aponta, é um texto que aponta para a importância de se analisar essas produções virtuais, então principalmente os blogs, esses manifestos online, enquanto formas de tecnopolíticas, ou seja, construtora de modos de intervenção feminista sobre o cotidiano a partir dessas tecnologias atuais. Além disso, é importante se levar em conta que a construção dos resultados dessa comunicação teve diretamente relacionada não só a uma análise documental das produções desses grupos, mas eminentemente de um interesse de entendimento das potencialidades teóricas de investigação dessas lutas específicas por aborto seguro. Assim, as lentes para as análises que vêm a seguir estão centradas nos estudos de gênero. E eles tiveram ali presentes inicialmente pela sua importância para a compreensão das retóricas feministas constituídas pela comissão, mas também é uma área de produção teórica que leva a um questionamento dos usos e dos valores corporais, né, atribuídos aos diferentes tipos de corpo, significadores e produtores desses diferentes tipos de corpo. Eu tomo como base as noções da Judith Butler, de que a sistemática de binariedade genérica se constitui a partir de performatividades disciplinares e depende de uma naturalização de ordem específica de produção de corpos, pautada em um domínio pré-discursivo do sexo, assim como também tomo como noção o que é trazido pela Margaret McLaren a partir de algumas contribuições do Michel Foucault, no sentido de formular que os processos de formação subjetiva, de formação dos sujeitos, se atrelam justamente a essas dinâmicas produtoras de corpo. E que dentro de tudo isso, os feminismos ocupariam o lugar de tensionadores dos modelos de sujeito da modernidade, sendo igualmente entes de proposição de novos modos de vida e de construção de si, e portanto ali como funcionando como possíveis entes para a formulação de éticas alternativas. À luz desses dois eixos de proposição, então esse eixo que percebe essa relação
dos corpos com as subjetividades, inserindo isso dentro da questão do sistema sexo-gênero colocado pela Butler a partir das dimensões de uma pseudo-pré-discursividade, chama muita atenção a crítica pós-humanista trazida pela Donna Haraway, que vai denunciar o teor igualmente discursivo dos ideários de natureza, tendo esses ideais como horizonte de partida para uma quebra do sistema de conhecimento e de organização de identidades que são regidas, em geral, por binômios absolutos e biologizantes. Essas formulações da Haraway fornecem alguns substratos para que a gente possa perceber de forma crítica, então, os deslocamentos e as subversões levadas a cabo pelos feminismos que estão em análise. Cabendo a figura analítica do ciborgue, que está aqui explicitado nesse excerto de texto, enquanto uma possível lente de leitura crítica das relações de corporalidade que estão sendo articuladas nas ações desses grupos. Nesse sentido, os resultados e as bases de análise se estruturaram em 3 eixos. O primeiro deles se refere à inserção da pauta do aborto como um mecanismo construtor de autonomismos, o que é visto em um primeiro momento com as orientações para a realização de abortos medicamentosos por parte da comissão e, na sequência, pelo recrudescimento desse tipo de intervenção feminista, amadurecido e estendido pela Rede Socorro Rosa, que foi fundada em 2010 e foi promotora de um amplo serviço de atendimento e acompanhamento dos abortos que, na época, eram considerados ilegais. Seja por meio dos textos do Boletim Novos Aportes, que se comprometem progressivamente à defesa da pauta do aborto fora de uma lógica exclusivamente moralista, seja pelo depoimento das socorristas, que entendem o aborto ali integrando experiências corporais que devem ser publicizadas, dessilencializadas, se vê um esforço de circulação do que seriam saberes feministas por intermédio desses socorrismos e de um autonomismo que é reafirmado na superação dessa demanda longínqua, uma vez que sempre externa, do aborto legal. Essas transgressões se mostram explícitas também nas estratégias de protesto, que envolveram eminentemente a ocupação de maternidades, então hospitais voltados especificamente para isso, e a realização de grafites com frases provocativas, que buscam retirar o aborto de uma zona vexatória, caso das frases "eu abortei" e "a maternidade não é destino". Eu considero que essas formas de atuação se conectam ao exercício performativo do direito de aparecer, que é conceituado novamente pela Judith Butler quando ela está falando dos movimentos de rua altermundistas e dos movimentos de ocupação das grandes cidades durante a década de 2010 em oposição ao neoliberalismo. Essas presenças elas podem ser lidas como formas de corporalizações públicas, que vão subverter a própria dinâmica de produção normativa dos sujeitos, pensando a lógica público-privado dentro da matriz de gênero e dentro dessa matriz mais ampla do sexo-gênero pela heteronormatividade. E que é um pouco do que se vê justamente na preocupação da comissão em reafirmar o que seria um modo de ser rebelde, e que é o que se vê muito com essa capa colocada no slide, que remete ao maio de 1968 francês e todas as suas transgressões por meio das ocupações de rua. O terceiro eixo de análise vai consistir, então, em perceber justamente quais são as reverberações e valores epistemológicos e políticos das corporalidades que estão sendo consolidadas por esses movimentos feministas. Isso se desenrola, em especial, por meio dos posicionamentos contra projetos neoliberais de extrativismo, caso do ALCA, e também de projetos nacionalistas de governo, onde vão estar enquadrados ali tanto o uribismo colombiano quanto o próprio kirchnerismo argentino, e, além disso, algumas outras atuações, principalmente por meio da agregação a movimentos queer e LGBTIA+. Em ambas essas frentes, né, seja pela oposição, seja por essa participação política mais ampla, vai se notar uma apropriação do teor de produção histórica dos corpos para o acionamento de resistências e para uma demarcação feminista não normativa dos possíveis sujeitos de transformação social, possibilitando um acercamento ao que a gente vê nas análises da Rita Segato, com o que ela coloca com o dispositivo dos corpos território, mobilizados então como uma forma de subversão das violências latino-americanas da colonialidade. As experiências de protesto e as retóricas recuperadas desses 3 grupos possibilitam entrever que essas formas de militância fazem romper margens para o estabelecimento de novas éticas e inteligibilidades, expressas pelo compromisso de afirmação de capacidade de ação sobre os próprios corpos, inserção disso em uma causa de transformação social e de inscrição de práticas e formas de ser não normativas. E nisso estão enquadrados tanto esses abortos autônomos, mais uma vez, porque continuam se mostrando ali, sendo enquadrados como ilegais, mas também por meio da agregação de sujeitos feministas que deixam de estar dependentes de uma centralização unitária dentro da categoria mulheres. Então, são movimentos que redefinem limites corporais e, considerando essa associação da produção subjetiva com as formas de produção de corpo e com as normatizações de gênero e sexualidade, tomando novamente, né, a metáfora bastante significativa do gênero ciborguiano que é trazido pela Haraway, explicado anteriormente na sessão teórica, se pode dizer que esses movimentos feministas que se autoclassificam como aborteiros, seriam então formas de desafiar as possibilidades de constituição social e histórica. Aqui eu passo rapidamente, então, algumas das referências que foram utilizadas na concepção do trabalho. Também a listagem das formas de acesso às fontes.
E, por último, deixo as minhas formas de contato para caso alguém queira perguntar alguma coisa, e agradeço a todo mundo que acompanhou a apresentação.